A busca pela felicidade é antiga. Tem pelo menos 3.000 anos e muitas ideias. Dos prazeres comedidos ao utilitarismo, passando por religiões do Ocidente e Oriente. Muito já se discutiu sobre o tema, sem que se chegasse a nenhum tipo de consenso. Foi só nas últimas décadas, porém, que a felicidade parece ter deixado de ser uma busca ou uma virtude para se transformar em uma espécie de direito adquirido. E mais, de mensagem de normalidade. Hoje, quem não está feliz o tempo todo é visto como alguém fora do normal. Mas será que felicidade é mesmo um estado natural do ser humano? Ou estamos confundindo bem-estar com performance emocional? Hoje, para falar sobre esse sentimento tão desejado quanto polêmico, eu recebo a psicanalista, socióloga e documentarista Ingrid Gerolint, autora do livro Para Revolucionar o Amor e de filmes como Expanse e Revolução dos Afetos. Ingrid, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui. Eu estou super feliz com o teu convite, Fabrício. Obrigada Que bom. por trazer esse tema também da felicidade, que é um tema que eu adoro falar sobre ele. Apesar da psicanálise, a gente brinca que a psicanálise, não sei se a psicanálise tem coisas assim, fazer com que as pessoas saiam mais felizes dessa conversa, mas eu acho que ela traz assim pontos muito importantes, né, para a gente pensar a felicidade como algo, enfim, Próximo, né? próximo, real. Enfim. Legal. Eu queria começar, Ingrid, trazendo uma frase aqui do Lacan, que você deve estar super familiarizada, que é: a felicidade, é preciso dizê-lo, ninguém sabe o que é, ou que então a gente imagina como sendo essa tal felicidade. O que eu queria te perguntar era um pouco isso, assim, o que é essa tal felicidade? Essa é a pergunta de milhões, né? E acho que é interessante quando você traz até o capital da dúvida, né, que é o nome aqui do programa, que é justamente trazer a ideia da dúvida para o centro, né, do debate. Eu acho que é muito importante que a gente tenha mais perguntas do que respostas, porque são as perguntas que movem, né? Movem a gente na vida, na existência, no mundo. Tem um vídeo que circula nas redes da Fernanda Montenegro, né, onde ela fala da angústia. Ela fala: não tenham medo da angústia, né, porque a angústia é o que move a gente. Porque a partir da angústia, da sensação de que há algo que não sei se eu quero mais, se faz sentido para mim, enfim, é dessa angústia que nasce algo novo, né? Da mesma forma como o próprio Lacan, da falta é que nasce o desejo. Totalmente. Então, a gente está sempre em falta. Para ter desejo, tem que ter falta. Então, essas coisas fazem parte da vida, assim como o sofrimento, a tristeza faz parte da vida. Né? Então, só há alegria se houver tristeza, porque como eu vou saber o que é alegria se eu não vivenciar também a tristeza? Então, essas coisas fazem parte daquilo que é a experiência humana aqui na Terra. Então, eu acho que a dúvida entra nisso, porque a dúvida também é angústia. Se a gente for fazer aqui uma relação, tem, né? Porque Sim. a gente quer ter certezas num mundo que é cheio de incertezas, onde as coisas mudam o tempo todo, onde a gente não tem controle de quase nada. Né? Então, a gente está aí vivendo a partir da dúvida, mas é dessa dúvida que também nasce a capacidade da gente se interessar pela vida, né? Pelas coisas, porque é assim que a gente vai buscando. Né? Na busca por respostas, que talvez nunca venham, é que a gente vai se movimentando, né? É que a vida fazendo vai a vida acontecendo. acontecer. Exatamente. É engraçado, né? Porque a gente vai falar sobre felicidade e a gente começou pela angústia. Mas, como você trouxe, assim, me lembrou um pouco do que a epigenética traz, dentro dessa perspectiva do momento de consciência e o momento de inconsciência. Né? E eles trabalham muito que o momento de consciência tem muito a ver com o momento em que você sente algo. O momento da inconsciência tem a ver com aquilo que você está repetindo. Então, estando repetindo, você não está conectado, você não está sentindo aquilo. Né? E, normalmente, as lembranças, né, o sentimento, ele passa por sentimentos positivos e passa por sentimentos negativos. Quando você está sentindo uma coisa boa, você não quer mudar, né? Uhum. Você quer deixar aquilo durar. Então, a mudança realmente vem do momento do sentimento ruim, porque daí você quer se provocar para, de fato, se transformar num outro lugar. Mas eu queria te perguntar um pouco, assim, o que ou o quem determina o que é ser feliz? Essa que é a questão, porque a gente tem um discurso social que determina a felicidade a partir de uma lógica de consumo. Né?
onde a felicidade ela é algo que você pode, a partir da ideia de consumo, adquirir, né? Como se ela estivesse numa prateleira, né? E aí vem, que eu acho que é um grande sintoma contemporâneo que a gente vive, né? Onde as pessoas estão cada vez mais exaustas, porque a felicidade vem atrelada a uma ideia de sucesso, né? Uma ideia meritocrática da coisa, né? Então, assim, se você não se esforça o suficiente, é porque você não vai chegar justamente na felicidade. Então, a ideia de que você tem que fazer, né, uma série de coisas, então você tem que ter, e aí tem toda uma indústria em torno disso, você tem que ter o corpo perfeito, você tem que ter tempo para fazer a yoga, para meditar, e você tem que sentar lá e conseguir meditar, né, mesmo com criança correndo, coisa acontecendo, enfim, a panela no fogo. Enfim, são uma série de coisas que trazem a gente para uma realidade, sobretudo se a gente for pensar aqui, a realidade das mulheres, se a gente for pensar Brasil, que não é assim que funciona, né? Não é palpável, não é factível para a maioria dos seres humanos. Então, você coloca uma ideia de felicidade muito atrelada ao indivíduo, ou seja, é sua única responsabilidade, sua responsabilidade é só sua. Quando que, na verdade, a ideia, não de felicidade, mas de bem-estar, ela faz parte também de uma noção de coletividade, de viver num coletivo onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas colaboram umas com as outras, né? Que a gente imagina que a partir daí, só a partir daí, que a gente consegue, de fato, ter uma qualidade de vida que possa, enfim, caminhar mais próximo da ideia do que a gente tem de felicidade. Como eu disse, felicidade é algo utópico. Né? A felicidade ela não é concreta, você não consegue, não conquista a felicidade. Bom, eu fiz todos os passos aqui, eu segui lá os 7 passos, agora eu consegui atingir a felicidade. Não é assim, porque vai morrer uma pessoa que você ama, né? Porque você vai, de repente, perder o emprego que você adorava, porque você vai perder uma série de coisas na vida. Isso faz parte, é intrínseco, é inerente à vida, né? As incontrolável, né, um pouco. Vai fazer parte da vida de todos. Sim. Então, essa ideia de que você cumpre alguns passos ou que você adquire a felicidade como se fosse um objeto de consumo, é ela que é adoecedora, né? Adoece porque as pessoas colocam para si uma responsabilidade que, primeiro, é uma fantasia que não vai nunca se completar, né? Você sempre vai querer mais, você sempre vai completar e vai querer outra coisa, porque, como eu falei, a falta e desejo caminham juntos, né? Então, não tem, imagina, você chega lá num lugar e falou, acabou, não quero mais nada. É aí que muita gente, inclusive, se fala, se fosse assim, né, não tinha depressão entre os ricos, não tinha ninguém, né? Porque é isso, não é sobre isso, né? Então, eu acho que essa lógica muito individualista da ideia de felicidade, ela que é acho que um dos fatores maiores de adoecimento psíquico das pessoas hoje, porque elas se sentem, enfim, responsabilizadas por algo que também é coletivo. Então, vem toda essa ideia de que eu sou fracassado, eu não consigo, né? Eu não sou bom o suficiente. Tem um fator de comparação, né? Total. O tempo todo, né? O tempo todo. Rede social, então, nem se fala, né? Eu ia te perguntar, quando que a felicidade passou a ter esse lugar de protagonismo na existência humana, assim? Porque hoje a gente está o tempo todo ao redor disso, assim. Dá para ter um marco, tem um momento em que a gente passou a olhar para essa busca com uma força diferente? Então, é verdade, ela, de maneiras diferentes, ela é um tema que vem caminhando com a gente ao longo da história, né? Então, na Grécia Antiga se falava muito, mas a felicidade para Aristóteles tinha a ver com virtude. Ter uma vida virtuosa, ter uma vida, digamos, feliz, né? Então, o conceito de felicidade ele vai mudando. Na Idade Média, por exemplo, não era de bom tom as pessoas sorrirem. As pessoas não podiam mostrar assim, muita alegria, felicidade. Por quê? Porque tinha uma cultura muito relacionada à igreja e o sofrimento, né, como algo que vai te levar, né, ao céu, alcançar um lugar que não é aqui, né, onde a felicidade ela é colocada num lugar além mundo, além desse mundo, né? Então, para você ir para esse mundo, que esse mundo sim é o mundo da felicidade, você precisa aqui ter uma vida austera, uma vida, enfim, onde você de uma certa forma paga pelos seus pecados, onde você sofre, um mundo de expiação, né? Então, não era de bom tom. Mas depois, a felicidade, por exemplo, a Revolução Francesa e a Revolução depois e a Constituição Americana são as primeiras a colocarem essa ideia de felicidade como direito.
né? Então, aí você começa a falar de felicidade com o bem-estar ou felicidade relacionado também ao público, ao bem público, né? Aquilo que você, de uma certa maneira, alcança coletivamente, né? No sentido de organização da sociedade, né? E depois vem a felicidade como modelo de consumo, que aí ela vem com a revolução industrial, o capitalismo, ela vai sendo adequada, que a gente chama hoje de capitalismo emocional, né? Esse é um termo novo. É um termo da... A Eva Illouz, ela é uma socióloga que ela fala muito sobre também o tema da felicidade e tal, e ela traz alguns conceitos que são interessantes para a gente pensar nessa ideia do capital emocional, porque a gente começa a trabalhar com uma psicopolítica da coisa, né? Onde tem todo um discurso, se antes, por exemplo, lá na época do Freud, na época vitoriana, as pessoas, as instituições eram muito repressoras, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia é através do discurso que, de uma certa maneira, você organiza as pessoas, a sociedade e os desejos. Então, o que se faz hoje? É o discurso da positividade. Se antes era o discurso da culpa, por exemplo, das pessoas não poderem sorrir, etc., hoje é o contrário, é o discurso da positividade. Se você não é uma pessoa positiva, nossa, eu não quero ficar perto de você, porque você é tóxica, porque você tem uma energia ruim, não estou gostando dessa energia negativa, pesou o clima, falou um negócio aqui, né? Porque é isso. Então, esse discurso da positividade, ele é extremamente nocivo. Porque a sensação que você tem que se estar mal, mas você tem que parecer bem, porque você não quer pesar o clima, sabe? E isso eu acho que é muito cruel com as pessoas que estão passando por um sofrimento e que, às vezes, não tem esse lugar, né? De uma certa forma, te impede de sentir, né? Total. Porque se você não consegue aceitar que não tá bom, não dá nem para saber por que não tá bom, né? E com isso também, um movimento de medicalização da vida, né? E é muito importante dizer aqui que não é sobre a pessoa precisar tomar uma medicação, e que muitas pessoas precisam em momentos da vida e é tudo certo quanto a isso, a pessoa tem que, de fato, procurar ajuda, né, nesse sentido também, né, da psiquiatria, enfim, naquilo que a gente tem acesso hoje, né, que a gente não tinha antes. Mas o problema é quando você transforma tudo em transtorno. O DSM, por exemplo, o DSM, que é um manual, né, dos Estados Unidos, onde da IPA, do Instituto de Psiquiatria e tal, no DSM-5, que é quase mais recente, né, agora lançou um, mas era o mais recente até pouco tempo, ele falava em luto por 2 semanas. Depois disso, vira... Tá tudo bem. Né? Então, é uma coisa que até então não falava nos outros DSMs. Então, é uma coisa muito recente, e quando vem para falar uma coisa que, claro, né, enfim, foi super criticado, e depois eles tiveram que rever isso. Mas o fato é como que se trata uma coisa, né, que não tem uma data específica para alguém passar por isso. Não tem um momento que você diz, não, daqui, olha, acabou, daqui você não sente mais nada, vai. Porque é isso, o luto é uma coisa que desorganiza a vida de quem passa, né? Então, a gente precisa tratar disso de outras maneiras, mas o problema é quando o discurso trata isso como, bom, isso aqui virou um transtorno, então medicaliza, sabe? Está resolvido o problema. E claro que não está, porque o sofrimento psíquico, por mais que muitas pessoas possam usar a medicação, não é só com a medicação que você vai resolver. Existe uma escuta ali a ser feita. Totalmente. Né? E é um acolhimento daquela dor, daquele sofrimento. Então, numa sociedade que diz que você tem que ser positivo o tempo todo, que não há espaço para essa fala, né, porque o discurso é total de positividade, as pessoas vão ficando... É o contrário que acontece, o efeito é o contrário, porque o Brasil é o país mais deprimido, mais ansioso do mundo. Olha que loucura, que é o país do carnaval, o país da alegria, né? Tido como o país mais feliz, né? Como as pessoas felizes. Não é. Uma cultura de felicidade. É o país mais ansioso e deprimido do mundo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. Essa lógica cultural, ela impacta também muito, né? Na forma como a gente entende, interpreta a felicidade ou busca a felicidade. Como é que é essa relação com a cultura brasileira? Então, eu acho que a questão é quando você tem que relacionar a felicidade com desigualdade, né? Assim, como é que você vai buscar? Como é que você vai falar em felicidade? Se a gente for pensar felicidade a partir de uma noção de bem-estar, de qualidade de vida, como é que você vai falar em felicidade quando você tem, por exemplo, as mulheres? Vamos pegar aqui um relatório da Think Olga, que eu sempre cito ele porque eu acho ele importante, para a gente pensar a situação das mulheres. As mulheres são, segundo esse estudo,
45% das mulheres brasileiras ou estão ansiosas ou deprimidas, enfim, ou têm um transtorno relacionado à ansiedade e depressão. Se você for pensar, 45% das mulheres brasileiras, não estou nem falando aqui dessa coisa de o aumento do diagnósticos e tal, enfim, para medicalizar, mas vamos pensar que é um número muito grande, independente dele estar um pouco inflado para cá ou não. O fato uma grande parte das mulheres brasileiras tem sintomas de ansiedade e depressão porque estão esgotadas, porque tem uma rotina de vida onde ela tem que trabalhar em casa, cuidar dos meninos, fazer toda a gerência da casa, ao mesmo tempo trabalhar fora. Então, assim, é uma série de coisas da cultura, né, que ainda impera, machista, onde quando o homem faz alguma coisa em casa está ajudando, não é parte dele, tem uma disfuncionalidade nesse sentido, né, na própria educação dos meninos. Então está tudo interligado. Sim. Se a gente não falar, por exemplo, a felicidade, a gente falar de felicidade, né, do ponto de vista só da saúde mental, da psicanálise, ou da psicologia, ou da neurociência, não dá conta se a gente não pensar todos os fatores que estão ali conversando, conectados. A própria educação das crianças, né? Enfim, para a gente ter uma educação onde você estimule, né, o trabalho coletivo, a cooperação, né? Numa sociedade cada vez mais individualista e competitiva, né, as pessoas estão cada vez mais voltadas para si e a gente nunca teve tão sozinho, né? Não é à toa que a gente vive hoje o que se chama no mundo de uma epidemia da solidão. E essa epidemia da solidão, é importante dizer, não são entre os mais velhos, porque a gente pode pensar, bom, os mais velhos, que geralmente era assim, né? Os mais velhos vão ficando, vão perdendo pessoas, vão ficando... mais isolados, né? Não são jovens. Totalmente. A epidemia da solidão hoje, ela afeta principalmente os jovens, num mundo ultra, hiper, mega conectado. Você acha que tem um pouco a ver também com o excesso de escolha ou o excesso de possibilidade? Eu acho que tem o excesso de escolha, de possibilidade, porque, mais uma vez, né, vende-se essa ideia, mais uma vez, na época do Freud, lá, vamos pensar na época do Freud, as pessoas, elas sentiam culpa, por exemplo, tinha uma relação com o trabalho, uma relação com as coisas muito repressora, né? Então você sabia quem estava reprimindo, você sabia, então se tinha isso de a cobrança ou o controle da sociedade era feito de uma outra maneira, de uma maneira mais repressora. Hoje em dia é o contrário, é quase uma ditadura do viva loucamente, plenamente, liberdade, faça tudo. E aí não dá conta. Sim. Primeiro que, na verdade, a gente não pode fazer tudo, né? Porque num mundo onde o que circula é o dinheiro, enfim, a gente sabe que não é fazer tudo, mas o discurso é faça tudo. E se você não faz tudo, não está fazendo tudo, é porque você não está fazendo direito, você não está aproveitando direito, você não está sabendo aproveitar, você não está... Por exemplo, eu falo por mim, eu sou, como psicanalista, eu atendo, eu faço meus projetos, eu tenho as minhas coisas. Mas eu sinto uma necessidade que agora está um pouco mais abrandada, estou trabalhando isso, mas eu sentia uma angústia enorme por não estar produzindo na rede social, sabe? E ouvi essa cobrança, entendi essa cobrança, entendo essa cobrança, está aqui minha editora que não me deixa mentir, que me cobra e está certa, mas eu sinto uma angústia enorme. Porque é isso, né? A gente fica com uma sensação de que é a história do empreendedor de si mesmo. Você é o seu capital, né? Então você tem que fazer o melhor de você, você tem que se vender, você tem que fazer acontecer, tem que se mostrar e tal. Não sei fazer isso. E aí nunca é suficiente, né? Nunca é suficiente, porque assim, você tem hoje um médico, enfim, pessoas nas mais diversas áreas, né, que tem lá, que estuda para fazer aquilo, e de repente a pessoa tem menor vontade de aparecer na rede social, mas se não estiver lá, não vai acontecer. Como se não existisse, né? Importa que essa pessoa faça uma coisa que não tenha nada a ver com comunicação. Então, isso de fato, muito angustiante. Não é à toa que a maioria dos influenciadores tem falado sobre isso. Então, né, casos aí a gente vê de influenciadores famosos. Né, situações acontecendo. É engraçado que parece que está sempre num pêndulo, né? De uma certa forma, vem algo que... Existe, eu acho, que uma coisa super boa, né, nessa proposta de liberdade, nessa proposta de escolha, né, nesse lugar onde você pode construir, talvez com mais liberdade, um caminho que faça sentido para você, mas, ao mesmo tempo, demanda uma estrutura emocional para que você consiga navegar nesse espaço com qualidade, né? Sim,
Você falou sobre essa dinâmica da solidão e me veio muito a questão da saúde social, né? Que está muito conectada com essa perspectiva de comunidade. E eu acho que também se conecta muito com gratidão, de uma certa forma. Eu queria te ouvir um pouco nisso, assim. Qual o papel que a gratidão tem nesse lugar da felicidade? Primeiro, eu só queria complementar que assim nada é só bom ou ruim, né? As redes sociais elas têm de fato um lado Sim. muito bom, onde você pode, por outro lado, conectar pessoas que até então não conseguiam se conectar ou não tinha essa facilidade de conexão. Então, acho que tem um espaço muito interessante das redes sociais. Eu costumo falar que a gente precisa hackear esse sistema, né? A gente precisa entrar nesse sistema e usar uma lógica diferente. Então, por exemplo, eu estou na rede social lá e eu sigo muitos grupos de clubes offline. Né? Então, é o pessoal que vai para algum lugar e fica offline, não faz nada, vai ler um livro, faz outras coisas. Conecta. Isso está crescendo cada vez mais. E qual é a maneira de divulgar isso? Na rede social. Né? Mas, enfim, esse é o caminho. Agora, em relação à gratidão, eu não sei se é exatamente a gratidão, mas eu acho que é um viver num estado de alegria. Por que eu vou dizer alegria, não felicidade, né? Porque a felicidade é como eu disse, ela é algo que ela não é palpável no sentido da realidade das coisas, mas a alegria é, né? Então, viver em estado de alegria, eu acho que é algo extremamente revolucionário numa sociedade que né, num modelo econômico que busca a gente cada vez mais se individualizar, ficar cada vez mais sozinho, né? Porque quanto mais sozinho você mais consome também. Então tem toda uma relação, né? Quanto mais você se só, mais você vai para algum lugar. Você vai ter que Você busca alguma coisa, você né? busca alguma coisa que é o consumo. Então eu acho que viver em estado de alegria para mim significa viver seguindo tendo interesse pela vida. Aí eu trago a outra Fernanda, que é a Fernanda filha, Fernanda Torres, que eu também cito até no meu curso, ela tem uma fala que eu acho maravilhosa dela, uma entrevista antiga dela, em que alguém pergunta para ela, qual o seu maior medo? Daí ela fala assim, meu maior medo é em perder o interesse pela vida. Eu acho isso sensacional. Sensacional. Porque a gente fica buscando um modelo, uma ideia, porque quando acontecer isso eu vou ser feliz, quando eu conseguir comprar minha casa, quando eu conseguir fazer aquela viagem, não vai acontecer, porque se isso acontecendo, né, espero que consigam, mas a questão é, quando você chega lá, você vai sentir o vazio de novo. É E aí sobre você vai aquilo, achar né? que é aquilo, aí você vai se desmontar inteiro, vai falar, ai meu Deus, não era isso, agora eu vou ter que recalcular. E é isso mesmo, né? Porque a vida é isso, é como eu falei, a gente vai se movimentando pela falta. Se não tiver falta, o que você está fazendo aqui? Porque a falta sugere uma alienação total da tua existência. É como se você vivesse de uma maneira robótica, sem Apática. alma, apática, alienada, né? De tudo. Então, eu sou parceira assim dessa essa fala da Fernanda, acho que é muito importante, assim, é elucidativa para a gente pensar a vida. Eu acho que ter interesse nas coisas, sabe? Viver as coisas no momento que elas estão acontecendo. A gente vai num show hoje, e eu falo isso também, isso acontece comigo, mas você vai num show, você quer gravar, você quer filmar, você quer, sabe? E às vezes você perde, acabou o show, Você não passa viu um o tempo, show. você fala assim, você viu aquilo? Não, não lembro. E aí, não lembro, quer dizer, você não lembra. Acontece isso muito comigo com viagens. Olha que eu nem sou muito de fotografar e tal, mas quando você chega, você volta, você não lembra. Porque é como se você não estivesse ali no momento presente. Totalmente. E isso tem muito a ver com a meditação, né? Essa coisa do estar presente, que eu acho que é muito fundamental. Né? Estar presente é justamente você olhar uma coisa com curiosidade, com surpresa, sabe? Enfim, você passar por onde você estiver passando e passar e olhar de fato aquilo, vivenciar, experimentar, comer uma comida, sentir o gosto e não comer olhando o celular e correndo, sabe? Você tem que permitir sentir, né? Se Sim, você não sentir, você não vai estar presente, sim, né? Você está muito desconectado do processo e, de uma certa forma, parece que tudo te puxa para essa desconexão. Mas eu queria aproveitar o ponto que você falou da alegria, porque eu acho que também tem uma confusão entre excitação e alegria, né? A gente sim, vive total, uma era de vício em dopamina. total. Como é que é? Qual o risco disso, assim, um pouco da gente não conseguir diferenciar uma coisa da outra e essa busca incessante por coisas que te excitam?
Exato, acho que você tocou num ponto muito importante. Assim, a excitação ela tem muito a ver com esse lugar de um entorpecimento, né, de uma compulsão a uma repetição, a uma forma de uma ideia, né, de prazer que cai num hedonismo justamente de você não presenciar a vida, de você não presenciar as coisas, de você somente repetir pela compulsão do repetir, né? Que você não está vivenciando, experimentando as coisas. Falo que é mais serotonina e menos dopamina, porque é justamente você, né? A serotonina, aquela quando você está num abraço, quando você está, enfim, naquele momento que é um momento de conexão, Sim. né? E a excitação, ela é exatamente o oposto, né? Da conexão, da atenção, do estar presente. Total. Né? Então, eu acho que a alegria ela está nesse lugar, assim, ela está nesse lugar do interesse, da capacidade de você ter uma conversa e, de fato, se interessar por aquela conversa. Sabe, de querer, de curiosidade em relação àquela outra pessoa que está ali trocando com você. Né? Ou, enfim, infinitas situações. Eu acho que a alegria está nesse lugar, está no lugar do interesse e da curiosidade pelas coisas. Né? Que a excitação é justamente o oposto disso. Ô Ingrid, e eu queria puxar por aí, porque eu acho que tem também uma coisa que é o interesse em você, né? Porque se você não se interessa por você, acho que também fica difícil você se interessar pelas outras coisas. Porque eu acho que tem... Eu queria falar um pouco sobre essa dinâmica da comparação, né? Que eu acho que as redes sociais têm um pouco disso, né? Porque acaba te colocando, te expondo ou permitindo que várias pessoas se exponham e parece que está todo mundo feliz o tempo inteiro e aí fica uma cobrança do tipo, eu não. Sim. Mas eu acho que esse lugar do interesse ele é muito curioso, assim, porque também passa por você, né? Por você se interessar por você primeiro. Sim, eu acho que a gente tem, de uma certa forma, né, hoje um discurso que faz com que a gente olhe muito para a gente fala que a gente está vivendo, diferente da época lá do Freud, das neuroses, a gente está vivendo sintomas narcísicos, né, onde a gente está cada vez mais voltado para si, mas é ao mesmo tempo totalmente desconectado de si e do mundo. Porque a ideia, por exemplo, quando fala do narcisismo, né, do narcisismo, vamos pensar aqui no senso comum, não, mas é uma pessoa que só olha para si, só pensa em si e tal. Na verdade, é uma pessoa que está perdida dentro de si, que não se conecta nem consigo nem com o mundo, né? Mas está ali. Ela não tem troca, né? Não tem relação que se constitua a partir daí. Então, eu acho que a gente vive numa sociedade muito narcísica. Né? E essa necessidade de performance. Então, a gente tem uma cultura hoje que é a felicidade como performance. Sim. Se você não postar, não adianta nada. Se você não mostrar na rede social que você é feliz, ainda que você não seja... Eu não estou feliz. Você não está feliz. Então, assim, é claro que a comparação ela sempre vai existir. A gente vive em sociedade, a gente precisa do outro, o outro, de uma certa forma, é espelho para a gente, né? A gente cresce, nossos pais são espelhos. A questão é o quanto que isso vira algo no sentido, não que o outro seja, porque é importante na minha formação, importante para me dar um toque quando eu estiver indo num caminho que não está, eu não estou percebendo. Então, o outro faz parte e é importante. O problema é quando a gente vê um outro dentro de uma fantasia de que esse outro vive uma vida perfeita, de que a felicidade se encontra naquele outro, naquele modelo de vida, né, que é uma vida, enfim, de sucesso, entre aspas. Então, você hoje tem um discurso que alia sucesso e felicidade. 100%. E nem sempre foi assim, como eu disse. Na Grécia Antiga, a felicidade era virtude. Na Idade Média, a felicidade era ter uma vida sóbria para poder ter a felicidade além do mundo. Hoje, a felicidade está atrelada a uma ideia de sucesso, sucesso material. Isso. Né? Então, isso, imagina, a pessoa ficar ali rolando o feed e olhando aquilo diariamente, né, e se percebendo como alguém que não tem aquilo, que talvez não vá ter aquilo, Sim. Acho que é o fator de angústia dessas pessoas. Né? À toa que os adolescentes... Né, Brasil, por exemplo, é um país que as meninas mais fazem plástica. Né? Então, meninas que ainda estão com o corpo em formação. Por quê? Porque ela vê a blogueira, porque ela vê aquilo ali... Mesmo que aquilo não seja uma realidade, e até uma realidade que muda o tempo todo, que tem moda do corpo... Totalmente. Ela quer aquilo, que daqui a pouco já muda, daqui a 2, 3 anos já mudou, é outra moda. Vai para um outro lugar. Né? Então, isso é um caldeirão de adoecimento. Né? Agora, a gente também não aprende a falar sobre coisa ruim, né? E tem essa coisa de que falar de coisa ruim não é bom, atrai, ou seja, tem um lugar de desconforto.
nesse lugar da coisa ruim. Por que isso acontece? Ou como é que você vê essa dinâmica? Acho que você já falou um pouco, né, dos opostos, no sentido de uma coisa só existe, a outra também existir, mas como é que dá para a gente trazer a coisa ruim para mais perto e talvez usá-la como uma alavanca aí para o lado bom? Eu acho que tem, enfim, vários fatores, né? Todo mundo quer tá bem, as pessoas não querem ficar tristes, a gente tem essa coisa humana, né? Da gente buscar o prazer, apesar do próprio Freud depois lança o além do princípio do prazer, diz que não é bem assim, porque a ideia da pulsão é, né, é buscar o prazer e evitar o desprazer. Mas aí depois ele percebe, né, na prática dele, que não é bem assim, que as pessoas ficam repetindo situações dolorosas, né? A gente faz isso. Também. A história do dedo podre, a história... Por que eu repito isso de novo? Eu estou fazendo a mesma coisa, a gente vai repetir. Que é uma forma também da gente elaborar, o nosso psiquismo elaborar, né? Então tem toda uma outra questão aí. Mas, enfim, tem o fato de a gente realmente tentar evitar ao máximo o desprazer, ninguém quer sentir. Mas o fato, e aí, aliado a uma lógica, uma sociedade capitalista que medicaliza tudo, medicaliza o sofrimento, de positividade tóxica, que diz que você está sempre feliz, né? Enfim, isso eu acho que essa é a grande questão, esse é o grande problema, porque a gente fica o tempo todo atuando numa lógica de evitar ao máximo o desprazer, de evitar ao máximo falar sobre aquilo que dói, aquilo que a gente sente, e é claro que isso se transforma em sintoma. Então, por isso que a gente fala hoje que a gente tem os sintomas narcísicos, porque a gente tem sintomas que a gente não consegue nem elaborar na própria terapia. Então, a gente tem hoje sintomas que acontece muito entre os jovens, né, de se cortar, ou anorexias, ou enfim, questões, transtornos que são muito ligados ao fato de você não conseguir simbolizar isso, falar sobre isso, porque você não tem essa escuta, porque você não tem esse espaço. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre coisas que todo mundo passa, sofrimento, sobre o luto, né? Enfim, trazer essas questões que são absolutamente humanas e que fazem parte da vida de todo mundo de uma maneira menos supersticiosa, né? A gente tem muito essa coisa, né, do vai atrair, se falar mal, enfim, uma bobagem, e ao mesmo tempo acho que fazer com que as pessoas consigam, enfim, ficarem mais, quando lidarem com essas situações, conseguirem lidar com isso de uma maneira menos sofrida, se é que é possível, mas acho que sim, né? De você conseguir lidar com isso de uma maneira talvez menos incapacitante. Sim. Né? Se a gente fala sobre o sofrimento, se a gente fala sobre as perdas, então eu acho que, por exemplo, das pessoas que cuidam, né, dos pais idosos, das pessoas que perdem alguém, aí essas pessoas vão ter ali um apoio, né, pela primeira semana, depois na segunda semana ninguém quer falar mais sobre isso. Se a pessoa fala sobre isso, a pessoa tenta mudar de assunto, deixa a pessoa falar sobre isso. Deixa a pessoa lembrar daquela outra pessoa. Né? É como se é melhor não falar, então não fala, porque... Ou se a pessoa quiser falar, deixa ela falar, não desvia o assunto. Né? Mas é isso, a gente fica tentando o tempo todo, porque a gente não é por maldade, é porque achar que assim a pessoa vai, não quero que ela fique, né, vai entristecer, mas o pior é você não ter lugar de escuta, é você não ter esse lugar onde você sabe que você pode e te ouvindo também, eu acho que tem uma coisa que você não precisa fazer nada, né? Você pode só ouvir. Sim. Acho que dentro dessa cultura de performance também vem essa necessidade de fazer o tempo inteiro. Sim. Né? E aí eu acho que é um pouco disso, assim, parece que é uma sociedade que faz muito e sente pouco. Né? Você está o tempo inteiro buscando uma resposta, uma saída de execução, e às vezes não tem saída de execução, é simplesmente o que é. É o que é. Né? Esperar a próxima virada aqui para ver o que vai acontecer, mas é um pouco de conseguir acomodar isso, né, no seu dia. É uma sociedade que evita a dor ao máximo. Eu queria te ouvir um pouco sobre a dinâmica da amizade, assim, que eu acho que é um tema que você traz no livro e que, enfim, é super poderoso quando a gente está falando desse momento de alegria. Então, como é que você coloca a amizade nesse lugar? Então, eu acho que a amizade ela é uma possibilidade da gente reorganizar a vida a partir dessa ideia de coletivo, a partir de uma noção de amor que não é exclusivista, que não privatiza os afetos, que não coloca tudo dentro de um único lugar, que é a família, mas, né, como algo que a gente pode pensar
na amizade para construir, como eu falei, comunidades, coletivos, onde você tem na amizade também a possibilidade da alteridade, ou seja, que é algo que a gente está perdendo, que é essa diferença que a gente respeita, que a gente acolhe, que a gente, enfim, que vive no mesmo lugar, um mundo que a gente está que tá cada vez mais intolerante, né? Onde o outro vira uma ameaça, onde o outro e qualquer diferença é passível, né, de aniquilamento, de, enfim, de ódio, de discurso de ódio, etc. A amizade ela resgata o oposto, né, que é essa capacidade da gente viver entre diferentes, né? A gente tem amigos diferentes que pensam diferente e que na lógica dessa lógica de amor, né, do amor romântico exclusivista, não tem que ser outro que vive para mim, eu vivo para ele, a gente sabe, a gente é uma simbiose, a gente, né? Então se discorda de mim muitas coisas não dá certo, na amizade não. Né? Você pode ter amigo que você discorda, você pode ter amigo que você briga, você pode ter amigo que você sai mais quando você está querendo, enfim, estou desabafado, você tem um amigo para conversar. Tem outro que você não vai desabafar, você vai sair, ele vai te levar, você vai rir a noite inteira. Então, tem diferentes possibilidades. A amizade ela traz essa possibilidade da gente resgatar algo que a gente está perdendo cada vez mais, que é a tolerância, que é a capacidade de viver entre nós, que é a capacidade de fazer laços. Né? Então, a amizade, para mim, ela é constitutiva da vida em sociedade. Né? E a amizade, ela, pensar ao longo da história, pensar na Grécia Antiga, etc., a amizade, amor, a ideia de amor romântico não existia. A amizade ela estava no centro das virtudes, ela estava no centro da organização da vida. Né? E ela foi perdendo isso para o amor romântico, então ela foi ficando num lugar hierarquicamente menor. Né? E aí você vê hoje, a gente não dá tanto valor as amizades no sentido de arrumar tempo, no sentido, né, de ter ali um espaço, cuidar dela, cuidado, né? Permitir que ela cresça, né? Prescinde cuidado, né? Essa história de amizade de baixa manutenção não existe. É claro que você não vai ficar cobrando amiguinho lá, tipo, olha, né? Mas eu acho que amizade não é uma coisa de baixa manutenção. Por que você não fala de amor de baixa manutenção, mas fala de amizade de baixa manutenção? Totalmente. Né? Então, acho que a amizade tem que estar num lugar, assim como a gente, como eu falei, de prioridade. Priorizar a amizade, priorizar essas relações que são tão importantes. Tanto para a gente constituir uma ideia da gente, tanto para a gente mudar, né, coisas na gente, para a gente perceber coisas que a gente não percebe. No caso de muitas mulheres, perceber um relacionamento abusivo. Enfim, né, a amizade está no centro ali da nossa existência, sem que a gente perceba e sem que a gente dê a devida atenção a ela. Então, eu acho que a amizade é recuperar essa noção de amizade como uma ideia de amor, né? E que constitui algo coletivo interessante. A gente pensar realmente viver de uma maneira... Se a gente ainda quiser viver de uma maneira coletiva, a gente só vai conseguir através da amizade. Porque, na maneira como a gente está caminhando, o Achille Mbembe, que é um filósofo, chama isso de sociedade da inimizade, da intolerância, da incapacidade de viver com o diferente. E ainda com o próximo também, que nem é tão diferente assim. O próprio Freud fala do narcisismo das pequenas diferenças. Ou seja, quando a gente está ali no dia a dia com o outro, as coisas começam a... Né, um começa a fazer fofoca do outro, o outro começa a ficar, implicar que a toalha está molhada em cima da cama, o outro começa... Enfim, né, isso faz parte da vida. A gente tem que conviver com essas diferenças. Só que a gente está ficando mais e mais e mais intolerante, mais e mais sozinho, mais e mais solidão, epidemia da solidão, depressão, ansiedade, enfim. Né? Vai descendo a ladeira. Vai descendo a ladeira. É muito legal, acho que a palavra virtude é muito boa, né? Pensar na amizade como virtude, acho que é um bom guia. A gente faz, Ingrid, uma pausa no meio da conversa para fazer uma brincadeira, que eu vou te falar 2 palavras e aí você escolhe uma. Ai, tá? eu sou péssima nisso, mas não precisa explicar, pode simplesmente pegar uma. A felicidade do reino dos céus ou pequenas alegrias? Pequenas alegrias, sem dúvida. Limite ou liberdade? Entre limite e liberdade. Eu acho que limite é importante. É importante limite também. É melhor ser alegre que ser triste ou tristeza não tem fim, felicidade sim? É melhor ser alegre que ser triste. Mas tristeza faz parte também. Então, difícil essa. Atenção ou afeto? Atenção ou afeto? Atenção. É uma forma de também, né? Atenção. Atenção. Alguma mais difícil, além da felicidade?
Não, acho que essa da limite e liberdade, né? As pessoas podem ter essa ideia, né, do limite, repressão, mas eu acho que limite... Tinha até uma frase do Renato Russo, né, que é aquela disciplina e liberdade. Eu acho que tem um pouco disso, né? Você até porque a gente precisa, né? A gente precisa de limite também. A ideia de liberdade, ela é muito bonita, né? Mas será que a gente está preparado para essa liberdade? O que eu vou fazer? Não tem a música? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Tem um pagode. É isso. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? É uma ideia de liberdade também que fala como se você pudesse tudo, que não pode tudo, né? Então eu acho que, enfim, a ideia de liberdade ela é interessante, assim, a gente pensar como algo que no sentido da gente bancar e poder sustentar o nosso desejo da ideia de liberdade, né? Ou da gente viver numa sociedade em que a gente pode ter as nossas ideias, a nossa ideologia, a nossa, né, isso é liberdade. Agora, há que também se ter responsabilidade, exatamente. E limite dá essa ideia, porque o próprio Freud fala isso, né? A gente só tem uma civilização porque a gente tem limite. Porque se a gente resolve fazer tudo o que a gente quer, né? Então, assim, o limite está colocado porque a única forma da gente se manter enquanto sociedade, enquanto civilização, é a gente tendo limites que fazem com que a gente respeite o espaço do outro, com que a gente respeite certos limites que façam com que a gente não saia. Se eu quiser fazer tudo que eu... Né? Enfim, a gente não pode prejudicar o outro na nossa liberdade também. Conduz uma lógica de comunhão, né? Conduz uma lógica de integração. Mas o Alain de Botton também fala um pouco disso, né? Que é importante ter um pouco de restrição na vida. Claro. Agora, eu queria te ouvir, no curso que você ministra na Casa do Saber, você fala um pouco sobre essa insistência, essas práticas que parecem prazerosas e que acabam causando um certo curto-circuito assim, no processo, né? Podem te levar para um lugar que te esvazia, de uma certa forma. Às vezes, uma recorrência ali, uma escolha que está muito relacionada com talvez uma coisa muito superficial ou um momentinho ali de emoção que te conecte e que talvez entre nesse lugar de a não consistência ou a não profundidade disso, no longo prazo, vai te custar, né? Vai te levar para um lugar de mais tristeza, de mais depressão, de mais ansiedade, enfim. Uhum. Porque tem essa diferença. O discurso todo vai no sentido de colocar felicidade e prazer, né? Prazer e felicidade. E até o que é prazer, porque você constrói também uma noção de prazer diferente em diferentes culturas. O que é prazer e o que não é. Mas a felicidade e prazer tá junto, e prazer e gozo também não é a mesma coisa. Então, assim, você pode gozar de algo no sentido compulsivo da coisa, que te leva para o que a gente chama lá de um gozo mortífero, né? No sentido de você ir se desestruturando como sujeito, né? Que vai para o lugar da compulsão, que vai para o lugar de um vazio cada vez maior, né? Então, você tem lá, por exemplo, quando você está lá buscando likes, e se a tua ideia de felicidade está a partir de quantos likes você recebe, se você recebe menos like, naturalmente você vai se sentir mais triste. Né? Então, você vai buscar sempre mais likes, que é a lógica da ideia da dopamina, que você precisa sempre mais. Né? Então, quando você, até nos sites de relacionamento, você joga para um lado, joga para o outro, aquilo tem um efeito dopaminérgico. Né? Então, se você dá match com alguém, legal. Se você não dá match, fica triste. Então, essas coisas todas vão, primeiro, é algo extremamente nocivo para a ideia, imagina, você se relacionar, você buscar relacionamento a partir dessa lógica de dopaminérgica, de prazer imediato. Então, não é para você encontrar alguém, é para você buscar o prazer. Então, muita gente nem quer, às vezes, entra lá nem para encontrar alguém, mas para poder sentir o prazer que é dar um match, enfim. Então, eu acho que isso já é uma lógica extremamente complicada, né? Enfim, desses aplicativos de relacionamentos, etc. e tal. Agora, eu acho que a gente vai vivendo isso a partir do momento que a gente compra a ideia de que a felicidade é prazer e de que prazer é gozo, no sentido de que, né, você está gozando dessa repetição, né? Mas isso está te levando para uma ideia, para um gozo que é extremamente mortífero, no sentido de te aniquilar como sujeito. Porque o gozo mortífero é nesse sentido. Ele vai te aniquilando, né? Que é o que muitas pessoas acabam, enfim, quando você vai para uma toxicomania, para uma coisa, para uma lógica dessa,
que no início você tem aquele boom dopaminérgico, aquele prazer, e depois você cai, você precisa de mais, você cai, você precisa de mais. Você entra numa lógica de repetição que é, enfim, totalmente desestruturante desse sujeito, Aniquila, né? que aniquila, que provoca um sofrimento atroz, que você não consegue sair daquela compulsão. Então, assim, a primeira é a gente repensar a ideia de felicidade a partir da realidade. Por isso que eu digo, parece que é uma coisa pessimista, mas não é, muito pelo contrário. Quando você traz a felicidade para a realidade, quando você mostra que a felicidade não é o pote de ouro no final do arco-íris, você está trazendo para uma possibilidade do real, daquilo que, né, da presença, da atenção, do momento que você está vivendo. Então, quando você traz a felicidade para esse lugar e retira a felicidade do ideal de consumo, do ideal de sucesso, etc. e tal, né, parece que é uma coisa nossa, mas, poxa, então eu não posso... Não, você pode o que você quiser, mas a questão é, você vai passar uma vida inteira acreditando que a felicidade está num lugar e quando você chegar nesse lugar não vai estar, e é o tombo, e você... que não vai ter esse lugar, não vai ter essa felicidade contínua, não vai ter essa coisa que você está... que te vendem no livro dos 7 passos para chegar a alcançar a felicidade, né? Porque é isso, o que a gente vê, o que mais vende hoje é essa coisa da psicologia positiva, que é muito criada dentro da indústria do consumo, da indústria do bem-estar, no sentido de que, você pode atingir, você tem que cumprir tais... mas você não cumpriu direito. Mas você fez aquilo ali, você acordou naquele... Você fez a meditação tal e tal, você fez... Não, você não acreditou. Porque se não dá certo, é muito fácil. Totalmente. Se não der certo, é porque você não fez direito. Você não acreditou o suficiente. Você não acreditou o suficiente. Você ainda não acreditou o suficiente. Você não materializou a coisa do jeito que é. Ou seja... Mais pressão. Mais pressão. Mais responsabilidade. Eu não dou conta, eu sou péssima, eu não consegui materializar, eu não consegui acreditar direito, eu não sou crente, eu não tenho essa... É isso. É uma pressão enorme em cima, mais uma pressão, quer dizer, então, além dessa pressão no sentido de atingir a felicidade, se você não atinge, a responsabilidade é absolutamente sua. E aí, como é que faz? Eu queria te perguntar disso, assim, né? Porque eu acho que é normal não ser feliz. Isso, eu acho que, assim, claro que é normal não ser feliz. Assim, o que é ser feliz? O que é... Você vive num estado de poesia o tempo todo? Porque, né, vamos ser realistas. Assim, a gente tem situações onde a gente vai estar feliz, onde a gente vai estar alegre, vai estar, né, super bem, e tem situações onde a gente vai estar triste. O problema é quando você não encontra na sociedade esse lugar onde você pode ficar triste, onde você tem que estar feliz o tempo todo, onde você não pode se abrir para alguém porque... vai pesar o clima, a pessoa vai falar, fulano é, né, pesada, fulano é... Papo chato, né? Então, assim, é isso, se a gente tiver esses espaços, a gente puder falar mais abertamente sobre tudo aquilo que é demasiado humano, porque tudo isso é humano, tudo isso faz parte da vida de todos nós, né? Eu acho que isso é profundamente revolucionário, assim, no sentido de que a partir da fala, porque a gente, inclusive, na psicanálise, a psicanálise ela nasce da fala de uma mulher, que é uma mulher das histéricas, né? Na época no Freud estudava as histéricas tinham sintomas que ninguém sabia por quê, que eram sintomas físicos, ninguém conseguia entender o porquê daqueles sintomas, já que não tinha nada do ponto de vista biológico, né, no corpo. E aí, uma mulher, que é a Ana Berta Pappenheim, ela... não era nem com Freud, mas era com o terapeuta dela, o Breuer, e ela fala para ele falando, porque ainda na época a psicanálise era mais um método, tinha a hipnose, né? Então o terapeuta que falava e tal, conduzia, né? E a mulher, uma certa hora, ela diz para ele assim: cale-se e me deixe falar. E aí quando ela fala isso, ela inaugura a psicanálise. É um divisor de águas, porque ninguém escutava essas mulheres. E o sintoma estava no corpo porque o corpo falava. Sim. Elas não podiam gritar, elas não podiam falar, elas não podiam simbolizar aquilo, então o corpo falava por elas. Era a expressão, né? O corpo gritava. E aí, quando ela fala, essa fala dela, essa frase dela, inaugura a psicanálise, inaugura, enfim, uma série de terapias hoje que são através da fala. Então, esse espaço da fala é fundamental. Isso que a gente está fazendo aqui, conversar é elaborar. Sim. Né? Se a gente não pode falar sobre aquilo que pertence a todos nós, de uma certa maneira, porque todo mundo passa por algum sofrimento, né?
não tem jeito, não tem, é o que a gente vai fazendo, é o que vai fazendo com que a gente caminhe para esse lugar do adoecimento do corpo, é uma retomada, né, os sintomas histéricos de uma outra maneira, né, o corpo respondendo através da ansiedade. O que é ansiedade? É uma angústia, um sofrimento, uma antecipação que eu não sei do quê, é uma preocupação que eu não sei com o quê. Sim. Eu vejo isso na clínica o tempo todo, né? Aí confunde isso, chama de TDAH, fala que está com TDAH, mas espera aí, TDAH é falta de atenção. Mas será que você pegar uma criança que está ali com acesso a tantas coisas, não só criança, adultos com TDAH, com acesso a tantas informações o tempo todo, está todo mundo perdendo a memória, está todo mundo com dificuldade de foco. Aí você transforma num transtorno e você dá um remédio que é fortíssimo para uma criança e acha que está resolvido o problema. Por quê? Porque a gente vive em uma sociedade que diz para você que o discurso da positividade, ela continua atrelada. Se antes, né, lá no início da Revolução Industrial, tinha a coisa da culpa, a coisa do trabalho, a coisa, né, da relação mais repressora, hoje em dia a gente continua tendo a produção como o eixo central da vida, né, porque é o trabalho, a produção, produza, consuma, consuma, consuma. E aí você pega isso, mas você alia ao discurso. Por isso que eu falo que é uma psicopolítica. Se antes era através das instituições que reprimiam, hoje a repressão, esse controle, se dá através do quê? De um discurso. Então, seja positivo. Seja positivo por quê? Porque você precisa produzir. Sim. E você precisa consumir. E você precisa ser, nesse caso, você precisa viver em condições de produzir. Aí, o que você faz? Está em depressão? Toma um remédio para você poder voltar para o trabalho. Sim. Você precisa continuar produzindo, né? Você está deprimido, aí ainda tem a ideia do empreendedor de si. Totalmente. Então, está deprimido, não pode ficar deprimido. Você tem que empreender, você tem que ser você o seu maior capital. Como é que você vai estar deprimido? Você precisa estar bem para você poder se vender. Então, a lógica da positividade, ela está em volta da lógica do lucro. Totalmente. Seja positivo para quê? Para poder continuar produzindo, senão você não produz. Quem é esse sujeito deprimido não produz, fica à margem. Agora, Ingrid, quando você acha que a pessoa tem que começar a se preocupar nesse universo? Eu acho que a pessoa, é claro, né, que faz a pessoa buscar a terapia, enfim, são coisas diversas. Eu acho que o que pode ser tanto um sofrimento como uma pergunta, né, como um desejo de se conhecer, enfim. Mas eu acho que no caso da ansiedade ou da depressão, enfim, diversas outras coisas, qualquer outra coisa, às vezes você não sabe nem nomear o que você tem, né? Você tem uma angústia, você tem uma dor, mas você não sabe nomear, o que é muito comum hoje em dia. Você chegar no consultório, você não sabe, ou não saber nomear, ou você já chegar com o seu diagnóstico. Você fala, eu sou tal coisa, né? Eu sou bipolar, eu sou borderline, eu sou não sei o quê. Então você já chega com diagnóstico, já não fala nem seu nome primeiro, você já fala qual é o seu diagnóstico, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente tirar a ideia da pessoa de que ela é uma pessoa doente, no sentido de que doente né, que a gente tem no senso comum, do doente de à margem, um doente de que há algo errado comigo, né? Todo sofrimento é válido e não importa. Por isso que eu acho que às vezes a gente precisa nomear, ter essa lógica do nomear, né, que é justamente dar um alívio, assim, eu sou isso. Mas você é muitas coisas, né, para além disso. E acho que é nesse sofrimento que a pessoa traz, né, quando ela está num sofrimento que está impedindo ela de viver a vida, Sim. de viver as experiências, num sofrimento, numa tristeza, é normal, né? Um luto, numa tristeza, e assim, não acredito que você vai passar por um luto que vai estar resolvido, você vai viver o luto a vida inteira de diferentes formas, né? Então, tudo isso faz parte, isso não é um problema. O problema é que as pessoas, às vezes, chegam com uma demanda, porque é uma sociedade que diz para você que você precisa evitar a dor a qualquer momento, então você Sim. já chega com uma demanda de que eu preciso evitar essa dor, eu não quero passar por isso, eu não quero lidar com ela. Eu acho que aí, às vezes, o problema maior está justamente naquela pessoa que aparentemente está muito bem diante de tantas coisas que estão acontecendo na vida dela. Eu acho que, às vezes, é essa pessoa que a gente, às vezes, tem que olhar com mais cuidado. Porque, às vezes, a pessoa que está em sofrimento, ela está passando por um processo natural da vida. E só ela, claro, vai saber o tamanho, né, desse sofrimento e quanto que ela está suportando para ela buscar uma ajuda, uma conversa, uma terapia, etc., né? Mas eu acho que aquela pessoa que está lidando com isso de uma maneira assim, nada está acontecendo, apática, né? Em algum momento isso vai ruir, né? E
E pode ser muito pesado, pode ser muito difícil. Porque aí essa pessoa não conseguiu encontrar justamente essa sustentação para lidar, porque evita ao máximo o sofrimento, não fala sobre isso, não consegue encontrar capital simbólico para lidar com isso. Não reconhece. Não reconhece. E isso é muito perigoso. Eu gosto de um pensamento que traz, né, um pouco de uma perspectiva de que você não é nada, né? Você está. Que ele parece menos trabalhoso de uma certa forma, né? Porque se eu sou uma coisa, tenho que deixar de ser. Então tem, né? Tem toda uma história aí para ser construída. Agora, se eu estou, eu posso deixar de estar. Parece ser um pouco mais leve dentro dessa perspectiva. Acho que você falou um pouco sobre essa coisa do interesse pela vida, né? Eu queria te ouvir um pouco nesse lugar, assim, o que uma vida interessante contempla? Pois é, né? Tem um livro do Contato Galigares, que é O Sentido da Vida, é um livro fininho, bem gostoso de ler. E o Contardo fala justamente da vida interessante, né? O que significa ter uma vida interessante. Se a gente for pensar nesse modelo, ter uma vida interessante é ter fama, é ter um sucesso material, é você, né, estar na rede social e ter milhões de seguidores, essa coisa toda. Mas não é nada disso, né? Ter uma vida interessante pressupõe se interessar pela vida. Só Simples isso. assim. Simples assim. É curiosidade, você buscar, é você se interessar, é você se encantar pelas coisas cotidianas. Eu vi um vídeo, achei tão bacana, era um casal que estava indo viajar pela primeira vez e aí eles estavam encantados no avião e parecia aquela coisa infantil da criança. A gente perdeu essa capacidade, né? Tem um psicanalista que eu gosto muito, que é o Winnicott, que ele fala muito da arte do brincar e o quanto que o brincar é fundamental para todos nós, né? Para a criança, obviamente, né, se estruturando como sujeito, mas para os adultos. A gente perdeu essa capacidade do brincar, né? Então, eu acho que o humor, sobretudo para a gente que é brasileiro e adora meme, o humor salva muito também, né? Eu adoro ver página de meme, adoro. Né? Então, eu acho que o humor, a brincadeira, leva para o lugar da criatividade, né? E a criatividade é muito importante. O Freud fala de uma coisa na psicanálise que é a sublimação. E que a sublimação é justamente assim, um ponto, que eu não vou chamar de evolução, não existe isso, né? Mas é um ponto onde você consegue pegar, por exemplo, a arte. É uma sublimação. É você pegar a tristeza, as dores do mundo e você transformar numa obra de arte, numa poesia, num filme, numa música. Uma expressão, né? Numa expressão. Então, eu acho que esse lugar para ter criatividade pressupõe que você tem interesse pelas coisas. Que você só vai ter criatividade se você se interessar, se você estiver aqui, vivendo, interessado, sabe? Senão não tem criatividade. Então, eu acho que essas coisas estão interligadas. É o que o Contato fala, assim, você, para ter uma vida interessante, você tem que se interessar por ela. E, a partir disso, o que você faz com isso? Pode ser a sublimação, é a criatividade, é inventar, é ter projetos novos, é ter, enfim, novas paixões, olhar para a vida de uma maneira como uma criança, sabe? Como uma criança que vai explorando o quintal e vai vendo a formiga, o bichinho, a borboleta, o céu, e aí vai fazendo com as nuvens do céu, vendo coisas, né? Vendo desenhos nas nuvens. Sim. É isso, sabe? Eu acho que é esse olhar curioso da criança, assim, que a gente precisa ter. Porque, no final das contas, qualquer coisa que você vê dentro de um consultório psicanalítico é sempre uma história de uma criança naquele sujeito adulto. Né? Somos todos crianças, o próprio Contato também fala essa coisa, né? Somos todos crianças aí batendo cabeça, tentando se entender no mundo, entender o que a gente está fazendo aqui, sabe? Está todo mundo na mesma. Sim. Mas a gente finge, né? Assim, uma coisa, uma racionalidade, uma austeridade, eu sou, né? Eu resolvo, eu consigo, tal. Mas no fundo está todo mundo inseguro, é todo mundo desamparado. O desamparo faz parte da existência. A partir do momento que a gente entra nesse mundo, a gente está num desamparo. O desamparo significa... O que é o desamparo? Desamparo é no sentido de que, a partir do momento que você está aqui, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não tem controle. Não tem controle. Ingrid, muito obrigado. Foi um super prazer te ter aqui. Obrigado pelo trabalho que você faz. Eu acho que todo o trabalho, né, tanto dos cursos, dos livros, enfim, tudo que você está trazendo aí para ajudar a gente a se conduzir melhor no meio dessa bagunça toda, né, e obviamente achar caminhos que possam nos deixar mais completos.
Eu que agradeço, Fabrício, adorei a conversa. Muito bom. Também agradeço porque eu acho que o trabalho que você faz aqui é super importante, trazer as pessoas, fazer essas conversas, trazer perguntas, né? Acho que essa que é a questão, trazer a dúvida, trazer as perguntas, não é sobre respostas, né? É sobre estar sempre se fazendo novas perguntas. Então, parabéns pelo trabalho lindo, incrível que você está fazendo aqui. Uma honra minha estar participando. Espero a gente poder participar outras vezes também. Sem dúvida. Obrigado. Bom, um abraço. Valeu.